Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Hoje nós vamos estudar a questão 271 de O Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec irá fazer a seguinte pergunta. Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo, nascendo, por exemplo, entre canibais? Em outras palavras, vamos traduzir essa pergunta de Kardec com outras palavras. Está dizendo assim, o espírito está lá no mundo espiritual. E aí ele vê as várias condições do homem na Terra. Tem pessoas, grupos, sociedades, em diversas situações, muito diversas, muito distintas, né? E ele sabe que ele precisa reencarnar, o espírito sabe disso, que ele precisa reencarnar para progredir, para melhorar, para aprender, para crescer, né? Espiritualmente, crescer em conhecimento, em moral, na sua condição de espírito, né? Desenvolver as suas qualidades de espírito, tanto morais quanto intelectuais. Então ele vem em um local que ele possa aprender, que ele possa crescer, né? Esse raciocínio Kardec estava colocando. Mas como então que o espírito, sabendo que ele vem na Terra ele reencarna com o objetivo de crescer, de se melhorar e tudo mais, como que ele vai escolher, por exemplo, nascer? Por que se dá isso? Que ele vai querer nascer numa sociedade entre canibais. Né? Na verdade, canibais, aí Kardec está usando essa palavra, porque na época, nós estamos falando de 1850, algumas sociedades ainda existiam essa cultura, né? Então, já que é um povo, entre aspas, muito atrasado, por que o espírito quer nascer ali? E os espíritos vão responder. Entre canibais, ou seja, nesse tipo de sociedade, não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais, ou ainda inferiores ao destes. Ou seja, o que o espírito está dizendo é o seguinte, olha, primeiro, na nossa sociedade, nós estamos falando da Terra, existem vários tipos de sociedades. Vários tipos. Por mais que a sociedade humana, o grupo humano, a espécie humana, esteja na Terra mais ou menos, há uma estimativa de 300 mil anos atrás, ou seja, o homem como nós conhecemos hoje, não os primatas antigos, o homem, né, o Homo sapiens, ele estima-se que ele tenha surgido na Terra há 300 mil anos atrás. Nessa época, há 300 mil anos atrás, nós estávamos muito próximos aos animais. A nossa maneira de viver, a nossa forma de nos reunirmos, ou seja, a gente ainda estava no iniciozinho da nossa evolução como ser humano, olhando exclusivamente na questão da Terra, do planeta Terra. Ou seja, nós estamos falando de 300 mil anos atrás. Esse grupo, né, ele começou a evoluir, começou a crescer, tem a sua origem também estimada, que foi ali no interior da África, começou a se dispersar pelo globo terrestre, né, já alguns mil anos depois, e cada grupo foi se dividindo, foi mudando, foi se adequando para onde se mudou, e foram se transformando. Cada agrupamento, cada pequena sociedade daquela foi se adaptando e foi evoluindo. Todos tiveram ali, vamos dizer assim, a primeira origem. Mas passados dezenas de milhares de anos, ou seja, de 300 mil anos para, por exemplo, 7 mil anos atrás, nós vamos encontrar ali na própria África sociedades muito diferentes.
Por exemplo, há 4.000 anos atrás já existia o Império Egípcio. O Egito Antigo já existia. Então, era uma sociedade que já tinha um governo estabelecido, já tinha exército, tinha sacerdote, tinha funções sociais muito bem definidas, já existia uma língua claramente definida, já existia inclusive a escrita. O homem já escrevia, fazia cálculos matemáticos, fazia construções, né? As pirâmides, não quais as mais modernas, mas já existiam as pirâmides, as primeiras pirâmides, as construções, palácios. A agricultura já estava desenvolvida. Os egípcios aprenderam, já há 4.000 anos atrás, fazer algum controle das cheias do Nilo para poder ter irrigação na época de seca, ter as terras mais férteis. Então, ou seja, a sociedade já havia evoluído bastante. Repetindo, já tinha um governo, já tinha escrita, já tinha uma língua bem definida, todo esse conjunto que faz parte, inclusive, da nossa sociedade hoje. Mas muito próximo ali do próprio Egito, existiam tribos que ainda estavam próximo quase que aos 300.000 anos atrás. Ou seja, viviam exclusivamente da caça e da coleta, as construções absolutamente primárias, viviam nas cavernas, ou alguma construção muito simples, não tinham escrita, a linguagem muito, muito rudimentar, só para comunicação básica. Por exemplo, não tinha um sistema de saúde, vamos colocar assim, sistema de saúde quer dizer alguém que já fosse dedicado à saúde, um médico, alguém que entendesse alguma coisa do corpo humano para poder fazer algum remédio, que como já existia, por exemplo, no Egito. O governo não existia, só existia ali o líder, o mais forte, que liderava a tribo. Ou seja, uma sociedade que estava, como no dizer do Kardec, entre canibais. Mesmo que não houvesse ali a autofagia, mas estava muito próximo dos canibais. E o que o Kardec está perguntando é o seguinte: olha, se eu quero evoluir, por exemplo, vamos falar daquela época, por que eu vou, ao invés de escolher reencarnar numa sociedade como a egípcia, nós estamos falando de 5.000 anos atrás, que já tem alguma coisa de evoluída, que eu vou aprender, que eu vou crescer e tudo mais, eu vou escolher uma tribo que ainda está no rudimento ainda da sociedade. E o que o Kardec e os espíritos estão respondendo é o seguinte: olha, em geral, isso não é lei absoluta, mas em geral, naquela tribo só vai nascer espírito daquela condição. Por quê? Porque são espíritos que ainda estão aprendendo. E aí a gente vai ver até com Emmanuel, em A Caminho da Luz, que essas sociedades que tiveram um desenvolvimento mais acelerado, por exemplo, os egípcios, os arianos na Europa, a sociedade oriental, alguns grupos ali na China e na Índia, na sociedade oriental, são espíritos já evoluídos, espíritos que já têm aprendizado, que vieram de um outro planeta, que vieram para cá para sua transformação, porque o mundo que eles estavam vivendo já estava numa fase de transformação semelhante à que a Terra passa hoje. Ou seja, em que há uma distância muito grande em alguns espíritos que se recusam a melhorar moralmente, enquanto um grande grupo quer a transformação moral, um grupo ali se recusa. Ele quer permanecer, vamos dizer assim, ele insiste em não se melhorar moralmente. Então, esse grupo de espíritos já tinha um conhecimento. Era um espírito que já tinha aprendido, repetindo, já tinha aprendido formação de sociedade, ciência, matemática, a ciência da medicina, ou seja, o conhecimento científico eles já tinham. Porém, faltava a esses espíritos a transformação. Esse grupo de espíritos vieram para a Terra lá mais ou menos nessa época, em torno de 5.000 anos, por aí assim, para a Terra, para alguns locais do planeta Terra. Por isso,
essas regiões se desenvolveram. Não foi um milagre do nada. Porque esses espíritos se transformaram, vieram para cá para sua transformação moral e trouxeram consigo esse conhecimento. Quando eles vêm, eles de certa forma espalham esse conhecimento, e aí há essa diferença. Não é que um espírito é melhor, o Kardec ele coloca isso com bastante clareza. Não é que um espírito que está numa sociedade que já está mais adiantada é melhor que um espírito que ainda está numa sociedade que ainda precisa evoluir. Não, ele não é melhor. Ele apenas tem mais experiência, ele apenas estudou mais, ou seja, é um espírito que está mais antigo na escala da evolução. Por exemplo, você pega um aluno que está terminando a faculdade e pega um aluno que está lá no primeiro ano do ensino fundamental. O aluno que termina a faculdade, está terminando a faculdade, ele é melhor do que o aluno que está no primeiro ano do fundamental, está aprendendo a ler e escrever? Não, ele não é melhor. São duas pessoas iguais. Mas não há como negar que o aluno que está terminando a faculdade, ele tem mais conhecimento. Ele já domina mais o conhecimento. Ele tem mais condição de agir. Por quê? Porque ele já estudou, ele já passou pelas provas e tudo mais. É a mesma coisa na escala evolutiva. Quando a gente fala que um espírito é mais evoluído, não é que ele é melhor, não é que Deus fez ele melhor do que o outro. Não. Ele apenas já passou pelas escolas que o outro ainda vai passar. É nesse aspecto. Então, quando a gente reencarna, isso é o que os espíritos estão respondendo essa questão também indiretamente, cada reencarnação é como se fosse uma sala de aula. Um ano escolar que nós vamos viver. Não adianta o aluno que está lá terminando a faculdade vir e frequentar a aula do ensino fundamental. Para ele, aquilo é perda de tempo. Como também não adianta pegar o aluno do ensino fundamental e já colocar ele direto no último ano da faculdade. Ele não tem conhecimento, ele não dá conta de acompanhar. Por quê? Porque ele ainda não adquiriu o conhecimento desse meio termo. E é exatamente isso que os espíritos estão colocando. Olha, geralmente ali entre os canibais, nascem espíritos daquela categoria. Como nas sociedades mais evoluídas, aquelas mais adiantadas, irão nascer espíritos daquela categoria. É como se hoje, por exemplo, eu desejasse reencarnar num planeta super evoluído, de espíritos já superiores. Eu não me adapto àquela condição. Por quê? Porque eu não tenho condição de frequentar aquele ambiente. Por quê? Porque eu ainda carrego comigo vícios, eu carrego desejo, muita coisa que não faz parte do planeta de espírito superior. Como também seria improdutivo para mim, às vezes, reencarnar num planeta primitivo. Por quê? Porque lá os espíritos estão morando nas cavernas, estão vivendo de caça. Eu já passei por essa fase. Então, cada um nasce onde é mais necessário. Assim, também são, isso a gente olha no macro, mas isso também funciona no micro. Assim também acontece nas nossas reencarnações. Cada reencarnação nossa, nós vamos viver aquilo que nós precisamos, necessitamos naquela fase da nossa vida. Por isso que nós hoje passamos, às vezes, pela dificuldade financeira, pela desilusão das pessoas que estão à nossa volta, pela ingratidão. Todas as dificuldades que nós passamos em nossa vida são apropriadas ao momento que nós estamos vivendo. E quando a vida nos coloca esses desafios, por exemplo, uma pessoa ela tem uma grande decepção com alguém.
né? A pessoa ela fez de tudo por aquela pessoa e aquela pessoa trai o sentimento dela. Ela está aprendendo a se fortalecer interiormente, a ser capaz de tolerar aquilo, capaz de superar esse tipo de coisa que está vivendo. A pessoa sofreu um grande revés financeiro. A mesma coisa. Ela está aprendendo quando a vida colocar uma grande dificuldade, mesmo assim, ela superar a si mesma, não deixar se abater e continuar lutando, perseverando, trabalhando, apesar de todas as dificuldades. Porque quando Jesus fala da gente ter fé, que a nossa fé remove montanhas, não é um ato simples, miraculoso, mas é muito relacionado também à nossa confiança em nós mesmos, o nosso desejo de progredir, de continuar, de ser, fazer a nossa parte, independentemente do que o outro faça. Ou seja, a minha parte eu vou fazer, né? No sentido de compreensão, tolerância, trabalho e mais. E é nesse sentido que a gente entende o que Kardec está colocando e os espíritos respondendo nessa questão. Muito obrigado.